Graça e paz, queridos irmãos, amigos, pastores, obreiros, pregadores, missionários. O podcast Fé na Verdade quer alcançar e abençoar aos colegas de lida ministerial. E nós, com este podcast, temos este público-alvo, a edificação dos pastores, dos missionários e dos obreiros. Nós cuidamos do povo de Deus, também precisamos de cuidados. Muitas vezes o pastor está tão envolvido na sua luta que não para e não dedica o tempo necessário para boas leituras, e nós, no podcast Fé da Verdade, estamos estudando um livro precioso, o livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. Um livro que tem vários conselhos, várias orientações de experiências pessoais, tem fundamentação teológica da pregação. É um livro muito enriquecedor e nós estamos estudando capítulo por capítulo. Eu e o pastor Norton, pastor da PIB de Manaus, da Primeira Igreja Batista de Manaus, temos e agora apresentaremos o estudo do 4º capítulo deste livro. Vocês terão na tela textos do livro selecionados literalmente para que percebam a riqueza do livro, e recomendamos que comprem o livro e façam uma leitura bem delicada, bem minuciosa, para que possam extrair o máximo de conselhos práticos de John Stott, que foi um grande pregador, escritor, renomado, e também tudo quanto ele aprendeu com os demais pregadores que ele mesmo cita no seu livro. Portanto, esteja sempre conosco, participando e assistindo o podcast. Divulgue com outros pastores, missionários, pregadores de modo geral, professores da escola bíblica também serão ricamente edificados com esse estudo, porque toda boa pregação, ela contém muito ensino. Toda exposição bíblica é um ensino da palavra de Deus. Pastor Norton, então aqui no nosso 4º encontro, nós hoje abordaremos, o 4º capítulo do livro de John Stott, e o tema do 4º capítulo é a pregação como edificação de pontes. E nós vamos então ver o que o autor coloca, é uma proposta, uma sugestão de que entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo há um abismo, e a pregação ela servirá como ponte para unir essas duas realidades que estão afastadas por séculos de tempo, não é? Qual foi a sua impressão, pastor, deste 4º capítulo? Eu apreciei muito a praticidade porque sem esta ponte, de fato, a mensagem do Evangelho não atingirá as pessoas, porque nós não teremos a capacidade, se não atentarmos para esta necessidade de nos ligarmos aos acontecimentos, nós perdemos a condição de ajudar, porque não haverá um toque da mensagem com a experiência humana. E aí, as pessoas geralmente, quando não entendem ou não sabem a aplicação daquela verdade, abandonam como se fosse, desvalorizam. É impressionante a maneira de ele apresentar isto, nestas pontes que são várias, várias pontes. Vamos então ao texto, aí já a primeira citação, Ele afirma que a Bíblia emprega várias figuras para ilustrar o que é um pregador cristão. E ele nos apresenta as 6 metáforas do pregador. A primeira, extraída da própria Bíblia: o pregador é um arauto. A mais comum é a do arauto, o pregoeiro municipal que recebeu uma mensagem de boas novas e que foi ordenado a proclamá-la. A segunda metáfora, o pregador é um semeador,
ele espalha a semente preciosa da palavra de Deus, como a esperança e a oração de que parte dela caia em boa terra e no devido tempo produza bons frutos. A terceira metáfora, o pregador é um embaixador, porque foi comissionado para servir como enviado numa terra estrangeira e até mesmo hostil. Ali tem a responsabilidade de representar seu soberano ou governo, cuja causa ele se orgulha em pleitear. O quarto, o pregador também é despenseiro ou mordomo. É seu privilégio ter sido encarregado dos domésticos de Deus e a ele foram confiadas as provisões necessárias para ele. O quinto, o pregador é um pastor. O supremo pastor tem delegado o cuidado dos seus rebanhos aos pastores assistentes, que são comissionados para protegê-los dos lobos, falsos mestres, e levá-los à pastagem, sã doutrina. E em sexto e último lugar, o pregador é um servo aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. E ele pergunta, mas que tipo de obreiro deve ser para ser aprovado diante de Deus sem se envergonhar? Deve ser perito em lidar com a palavra da verdade. São as 6 metáforas de fato extraídas da Bíblia, o que mostra o tamanho da nossa responsabilidade, né, pastor? Sem dúvida. E há outras metáforas, não é? Sim. Ele citou as mais importantes e é interessante que ele vai, como logo veremos, ele vai criar uma outra metáfora também para auxiliar quanto ao entendimento da nossa responsabilidade, especialmente de fidelidade à palavra de Deus. E em todas elas fica claro que o pregador, a semente lhe é dada, né? Não é ele quem escolhe. O mordomo, ele distribui aquilo que o Senhor providencia, não é? O embaixador não tem direito de alterar, de adulterar a mensagem do soberano, não é? E o arauto, um proclamador também tinha que ser fiel ao pronunciar aquilo que o seu enviador, não é, lhe mandar. Então, destas metáforas bíblicas, fica claro que nós não temos mensagem própria e não temos o direito de alterá-la ao nosso bel prazer, de subtrair algo que nós achemos que é forte demais ou não está de acordo com o que nos agradaria, não é? E aí isso mostra um grande peso da nossa responsabilidade. E a metáfora que o senhor acabou de se referir é essa, atravessando a barreira cultural. E ele justifica. É porque a pregação não é somente exposição, como também comunicação. É porque a pregação não é somente a exegese de um texto, mas a transmissão de uma mensagem dada por Deus a pessoas vivas que precisam escutá-la, que vou desenvolver uma metáfora diferente para ilustrar a natureza essencial da pregação. E ele diz, todos sabemos o que é uma ponte, que uma ponte é um meio de comunicação entre dois lugares que, de outra forma, estariam totalmente separados um do outro por um rio ou um desfiladeiro. O abismo é a brecha profunda entre o mundo bíblico e o mundo moderno. E é por cima desse abismo amplo e profundo de 2000 anos de cultura em mudanças que os comunicadores cristãos precisam lançar pontes. E ele apresenta os 2 questionamentos mais comuns, que, via de regra, as pessoas fazem. O que as pessoas querem saber não é se o cristianismo é verdadeiro, mas se é relevante. E o segundo questionamento, qual a mínima relevância possível pode uma religião palestiniana ter para nós? Então, nós prezamos pela questão da verdade, mas as pessoas querem saber como essa verdade se aplicará de maneira útil
na sua vida cotidiana, né? Como uma mãe, um trabalhador, um professor, a relevância dessa verdade para a nossa vida. E essa é a nossa missão, tornar a verdade revelada no mundo bíblico extremamente relevante para os nossos ouvintes, né? Então, os pregadores, ao se defrontar com esse problema, o abismo de comunicação entre dois mundos, tendem a cometer um ou outro de dois erros. Qual é o primeiro? Se somos conservadores e seguimos a tradição da ortodoxia cristã histórica, moramos no lado bíblico do abismo. É ali que nos sentimos à vontade e em segurança. E este autor, John Stott o cita literalmente, é para o mundo bíblico da redenção eterna que o pregador deve levar a sua congregação. A Bíblia fica igualmente perto de cada geração e tem autoridade igual para toda e qualquer era, por mais moderna que esta seja. A única pregação que está atualizada para todas as ocasiões é a pregação dessa eternidade, que somente a Bíblia desvenda para nós. É a eternidade do amor, graça e redenção santas, a moralidade eterna e imutável da graça salvífica para o nosso pecado indelével. E o segundo erro, diz ele, volto-me agora à falha característica na pregação daqueles cuja teologia é liberal, ou, de modo mais extremo, mais radical do que conservador. Acham conveniente morar no lado contemporâneo do grande abismo, né? Esses dois erros, pastor, são comuns. Ou o pregador fica explicando texto com texto o que lá aconteceu e não aplica, ou é uma pregação toda ela ilustrada e aplicada sem qualquer fundamentação bíblica. Como o irmão percebe aí essa construção de pontes, pastor? Com certeza a construção de pontes dá muito trabalho, porque nós sabemos que nós temos que conhecer a Bíblia e conhecer também o mundo que nos cerca. Porque quem não conhece o mundo não saberá aplicar para as realidades que as pessoas experimentam. E é um mundo em constante mutação, como sabemos. Então nós temos de estudar a Bíblia e estudar a cultura. E é bom sempre lembrarmos que as culturas, mesmo dentro de um mesmo país, podem ser diferenciadas, dependendo de onde neste país, por exemplo, no Brasil, as pessoas vivem. A realidade de um ribeirinho no Amazonas é diferente daquele que está lá no extremo sul, numa cidade como São Paulo, por exemplo. A problemática é outra, né? Lamentavelmente, nós sabemos hoje, né, que lá em São Paulo, no Rio e outras cidades grandes, a nossa, Manaus também incluída, aquele problema, por exemplo, da violência tem de ser endereçado também à luz da ética que a palavra de Deus nos ensina, não é? Isto tem a ver com esta aplicação da ponte, né? Sabemos o que aplicar. E, de fato, é quase perda de tempo nós falarmos da problemática de uma determinada cultura no nosso próprio país, como eu citei aqui, as cidades grandes e a violência, num lugar pacato onde não se fala e não se experimenta violência naqueles níveis, não é verdade? É verdade. Então este é um trabalho que exige muita sabedoria para aquilatar o que é importante para aquela situação. É verdade. Por exemplo, pastor, jovens universitários. Sim. É notório que uma das estratégias da ideologia de esquerda, o comunismo, foi a de abrir mão de revolução armada e de tentar dominar o ensino universitário através de professores e a imprensa. Hoje, jovens cristãos, uma igreja que tem jovens cristãos que entram na universidade, que são bombardeados, que são perseguidos, que são motivo mesmo de chacota, e hoje já existe uma certa agressividade, uma repulsa e um repúdio violento contra quem defende os valores cristãos. Esses jovens precisam de uma pregação
que lhes mostre o que a palavra de Deus pode socorrê-los para enfrentar esse tipo. Diferente, como o senhor disse, de ribeirinhos que não adentram um mundo intelectual antagônico, não é? Portanto, é extremamente trabalhoso também, né? Eu comento que, lamentavelmente, é notório que em algumas das nossas igrejas, como as igrejas que nós lideramos, existem jovens que, porque não se aprofundaram na palavra de Deus, de fato estão acovardados e publicamente aceitam, lamentavelmente, publicamente aceitam alguns dos postulados da ideologia de esquerda sem nenhuma avaliação bíblica desta problemática. E aceitam alguns postulados que são totalmente contrários à palavra. Isto nos traz tristeza, mas traz uma responsabilidade de estabelecermos esta ponte e, vez por outra, tocarmos no assunto com sabedoria, para fortalecê-los, porque há muitos que estão hoje enfraquecidos. Eu percebo isso na minha própria igreja. Um outro ponto interessante, pastor, é que muitas vezes a igreja ou os teólogos cedem às supostas descobertas da ciência. O evolucionismo, que esteve em alta no século XIX e XX, quase como verdade absoluta, hoje cientistas que defendem o criacionismo científico e bíblico alegam que muitos já não têm mais essa certeza e, como não tem nada para colocar no lugar, ainda continuam permitindo que essa ideia da evolução permaneça, mas ela já começa a ficar totalmente desacreditada, inclusive por aqueles que são defensores dessa teoria que nunca se comprovou. E muita gente aderiu a isso. E o confronto hoje do cristão com os postulados da ciência não pode ser de uma aceitação, como se a ciência tivesse a verdade absoluta, né? O tempo passa, novas descobertas e aquilo ali caduca, e você simplesmente fez uma concessão porque era científico e agora a própria ciência desacreditou ou pôs por terra uma teoria que durante décadas prevaleceu como verdade, né? Então, capacitar os nossos jovens para esse embate, terem certeza e capacidade de defender que há o Criador dos céus e da terra, é um desafio. Por isso, o pregador tem que se preparar muito, porque cada vez mais as necessidades da igreja de enfrentar o mundo aumenta, não é, de maneira assustadora. Mas, pastor, no próximo bloco nós vamos dar prosseguimento nesta figura que John Stott levanta e nos apresenta do pregador como um construtor de pontes. Nós voltamos já já. Dando prosseguimento ao estudo do capítulo 4 do livro de John Stott, Eu Creio na Pregação, estamos considerando a pregação e o pregador como uma construção de pontes, unir o mundo bíblico, concreto de 2.000, 3.000 anos atrás, considerando o Antigo Testamento, e a nossa realidade contemporânea. E John Stott, ele falou sobre a postura conservadora, que se sente muito à vontade no mundo bíblico, mas não aplica a realidade dos dias de hoje, mostrando o quão relevante é a palavra de Deus. Por outro lado, o erro dos liberais teologicamente é estarem extremamente preocupados com a relevância e sacrificam a verdade revelada para serem relevantes. E são dois extremos que devemos evitar. E ele então coloca que o que existe de lastimável e irrepreensível entre os liberais é que, ao descartarem as formulações antigas, também tendem a descartar a verdade formulada. E assim,
ao jogar fora a água suja do banho do nenê, também descartam o próprio nenê. Eu achei tão interessante essa ilustração, não é? Porque em busca da relevância, acaba se sacrificando a verdade revelada, né? Isso é um perigo grande e grave que todo pregador incorre. E os atuais pregadores nessa linha de coach, não é? No meu entendimento, sacrificam, são relevantes e muita gente gosta. Exemplo disso. Né? Muita gente vai atrás disso, né, pastor? Mas e a verdade revelada, né? É descartada por eles. E aí, para refletir, por um lado, os conservadores são bíblicos, porém não contemporâneos, ao passo que os liberais são contemporâneos, mas não bíblicos. Com certeza, o pregador, como construtor de pontes, ele não incorrerá em um desses dois erros, não é? De ficar só no mundo da Bíblia, irrelevantes para os nossos contemporâneos, ou relevantes para os contemporâneos, mas não bíblicos. Como é a sua experiência nesse sentido, Fiquei pensando pastor? aqui, como é que John Stott, se nós estivéssemos conversando com ele, classificaria o conservador que também é contemporâneo. O conservador contemporâneo, quer dizer, ele é conservador na escritura, mas ele leva a sério. Fiquei imaginando que nome ele daria para este pregador. Que é o que precisamos ser, não é? Sim. Ainda conservadores, porque nós não devemos nos considerar outra coisa que não conservadores, mas conservadores que sabem da necessidade de estabelecer esta ponte para que haja proveito quando as pessoas ouvem e avaliam a mensagem. Não é? É verdade. E ele dá, então, aqui 3 sábios conselhos. E ele, inclusive, nos motiva a orar para que Deus levante uma nova geração de comunicadores cristãos. Que estejam resolutos no sentido de edificar uma ponte entre os abismos, o mundo bíblico e o contemporâneo, que se empenhem em relacionar a palavra imutável de Deus com nosso mundo em mudança contínua. E o terceiro, sábio conselho, que se recusem a sacrificar a verdade à relevância, nem a relevância à verdade, mas que resolvam ser, pelo contrário, e em medida igual, tanto fiéis às Escrituras quanto pertinentes para hoje. É uma tarefa que demanda da parte do pregador muito empenho, né, pastor? Sem dúvida. Porque a Bíblia é um universo a ser estudado. E a realidade contemporânea também é complexa. E sempre mutante. É verdade. E para nos mantermos atualizados com a realidade e também o aprofundamento bíblico, demanda muito investimento de estudo da palavra de Deus, não é? E ele então prossegue dizendo que relacionar a palavra com o mundo por um fio terra não é mera opção, é uma característica que nos é imposta pela pregação cristã genuína. É na realidade uma obrigação imposta sobre nós pelo tipo de Deus em quem cremos e pelo modo de Ele mesmo ter se comunicado conosco, em Cristo e nas Escrituras, na sua palavra viva e na sua palavra escrita. Então, Deus falou pelos profetas, a revelação foi registrada, mas Deus nos falou em Cristo, a palavra encarnada. Então nós temos a pessoa de Jesus e temos o texto da Escritura, né? Então nas Escrituras declarou sua palavra por meio de palavras humanas, nos contextos históricos e culturais exatos. Não falou em generalidades isentas de cultura. Semelhantemente, sua palavra eterna se tornou carne em toda a especificidade de um judeu palestiniano do século I. Jesus era judeu,
viveu como judeu, mas nós hoje precisamos conseguir, de uma certa forma, despir essa cultura judaica e pregar o evangelho que transcende e vai além de toda a cultura, né? E aí ele diz, as grandes doutrinas da inspiração e da encarnação têm estabelecido um precedente divino para a comunicação. Deus condescendeu com a nossa humanidade, mas sem abrir mão da sua divindade. Como o pastor vê aí estas observações? É tão justa esta afirmação, a penúltima aqui, porque exatamente um ponto de ataque do mundo sem Deus ou do mundo que pretende destruir, não conseguirá, mas pretende destruir a fé cristã, eles atacam especialmente a doutrina da inspiração. Isso é notório, né? Eles querem dizer que não, isso é um escrito qualquer. Eu tenho ouvido muito e lido em Facebook, etc., a palavra de que a Bíblia não é a única revelação autorizada. Eu tenho ouvido muito isso, da parte de pessoas supostamente filósofos nas universidades. E nós temos uns 2 ou 3 no Brasil que têm se aplicado a isso, a dizer que não, há outras verdades fundamentais para nós seguirmos. E de fato é negação da Bíblia. É interessante essa analogia, porque Jesus tinha dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. E a Escritura, ela tem essa dupla natureza também. Sim. Ela foi escrita por homens, mas ela tem a sua natureza divina, porque nós cremos exatamente que ela foi soprada por Deus, sim, que o elemento espiritual, a presença divina neles, os capacitou a registrar a revelação sem erro. Sim. Então, essa é uma das grandes doutrinas, a inerrância das Escrituras, sim, sim, e a sua inspiração. E o John Stott dá seguimento dizendo que, ao desenvolver essa ilustração, né, da pregação como operação de construir pontes, diz ele, não estou propondo nada de novo. Os pregadores cristãos, em todas as eras, têm percebido a necessidade de correlacionar a revelação de Deus com os tempos em que viviam e têm correspondido ao desafio. Ele cita, por exemplo, para nós, a resposta de Calbart a uma pergunta que lhe fizeram. A pergunta, o que você faz para preparar o seu sermão de domingo? E Calbart respondeu, tomo a Bíblia em uma das mãos e o jornal matutino na outra. Então, a palavra e a realidade contemporânea, né? O que o pastor observa aí dessa... É interessante esta palavra de Calbart, porque recentemente eu estava lendo os Salmos e eu comecei a ler um salmo, se não me falha a memória, foi o Salmo 63, e eu comecei a ler e ouvir a contemporaneidade do texto, porque falava exatamente da situação antiga de Israel e a quantidade de inimigos que estavam procurando destruir. Aí eu estava ouvindo, como temos ouvido muitas notícias sobre a guerra, eu estava pensando, mas que coisa interessante, né? Esta palavra naquele tempo antigo e o que nós estamos vendo agora. Naturalmente que, no melhor entendimento, creio eu, Israel de então e Israel de agora são realidades diferentes. É assim entendo. Porque há pessoas que, lamentavelmente, não percebem isto, né? Pensam que Israel de então é o Israel de agora. É verdade. Não existe isso, né? Não compreendem que o Israel de Deus hoje é a igreja. É a igreja. E exerce uma falha fundamental para este estabelecimento de pontes na palavra, né? A palavra e a experiência. Há muitas pessoas que não sabem disso. É verdade. E esse bispo sueco, ele disse, John Stott, fez esta observação. 2 elementos principais da pregação são o expositivo ou exegético,
toma como ponto de partida um dos textos das Escrituras e o expõe, e o profético é uma mensagem para os tempos presentes e torna o texto bíblico em palavra viva para a situação real. É interessante que, quando nós estudamos a hermenêutica, acreditamos que mesmo textos com conteúdos escatológicos que falaram dos acontecimentos futuros, eles tinham que ter uma relevância e uma aplicação para eles. E uma aplicação que não se esgotava e não se cumpria plena e perfeitamente neles. É próprio da profecia descrever o futuro mais distante à luz do futuro imediato, ou o contrário, né? Descrever a realidade presente à luz dos acontecimentos futuros. E isso mostra para nós o quanto a profecia ela precisa ser compreendida e como ela é relevante. Um outro ponto que o irmão destacou, eu, ao ler os Salmos, por exemplo, eu fico com a impressão, fui eu quem escrevi esse salmo. Como um salmo escrito 10 séculos antes de Cristo, nós hoje, 2000, tem aí quantos séculos, né? É tão real o drama daquele salmista, e eu sempre gosto de dizer, se Deus tivesse poupado aqueles homens do que eles passaram, nós não teríamos textos com os quais nós nos identificamos tanto, porque passamos muitas vezes exatamente por aquilo que eles passaram. E cristãos em épocas de perseguição tiveram nos salmos, né, como Lutero, Salmo 46, em momentos dificílimos que ele enfrentou na Reforma, ele se refugiou na poderosa mensagem daquele salmo, né? Isso mostra que o abismo entre os tempos, ele se encurta pela relevância da palavra. Sim. Não é, pastor? Eu estava pensando agora, por exemplo, um texto que tem aplicação neste passar a ponte, ser ponte nos nossos relacionamentos, a Bíblia e nossa experiência. É um que é fundamental pelo fato de todos sermos ainda pecadores, é aquele: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e guia-me pelo caminho eterno, né? Este texto é de aplicação imediata para todo mundo, né? E tem a ver com essa ponte, né? O texto lá, o significado para o salmista, mas o significado para nós constantemente. A questão de sabermos que Deus está nos sondando, mas Ele nos guia pelo caminho eterno. E um outro ponto, embora a cultura mude muito, é um mundo em constantes mudanças, o ser humano basicamente é o mesmo. Sim. Os seus graves e grandes problemas são exatamente os mesmos. A mentira, a falsidade, a infidelidade, a falta de honrar a palavra, os problemas decorrentes do pecado nas famílias, na sociedade, não mudaram, né? Você vê hoje um país atacando o outro, invadindo o outro, por razões egoístas e mercenárias, e isso estava lá, isso está aqui e estará sempre, né? Porque o ser humano, embora as tecnologias de hoje não eram conhecidas do passado, mas o ser humano é o mesmo, pecador, caído e muitas vezes intratável, e não é à toa que os conflitos nos relacionamentos são basicamente os mesmos pelas mesmas razões. Não é, pastor? Sim. Bem, Martin Lloyd Jones, um grande pregador lá na Capela de Westminster, em Londres, ele disse: a tarefa da pregação é relacionar o ensino das Escrituras com aquilo que está acontecendo em nossos próprios dias. Então, a necessidade da aplicação, ele destaca. Este bispo, Stephen Neill, ele desenvolve outra metáfora. Ele diz: a pregação é como a tecelagem. Escreve: existem os dois fatores da trama e da urdidura.
Existe um elemento fixo e inalterável, que para nós é a palavra de Deus, e existe o elemento variável, que capacita o tecelão a mudar e variar o motivo decorativo à vontade. Para nós, aquele elemento variável é o tema em constante mudança das pessoas e das situações. É uma ilustração, quem conhece um pouco de tecelagem certamente aproveitará muito, né? Mas a lição geral é que tem algo inalterável, do qual não se pode fugir, mutável, sim. E as aplicações, né? Cristo, nosso contemporâneo. Ele declara: um dos mais fascinantes de todos os deveres do pregador é explorar tanto o vazio do homem caído quanto a plenitude de Jesus Cristo, a fim de demonstrar então como ele pode preencher nosso vazio, iluminar nossas trevas, enriquecer nossa pobreza e levar ao cumprimento nossas aspirações humanas. São insondáveis as riquezas de Cristo. Eu achei tão interessante explorar o vazio do homem caído, mas também a plenitude de Cristo, e mostrar que esse vazio pode ser preenchido pela plenitude do Senhor. Por isso, não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Sim. Que é o poder de Deus para a salvação, que tem o significado também de saúde, né? De todo aquele que crê. É verdade. É porque, imagine, né, um homem saído lá da Palestina, dos confins do mundo, para um romano, e chegar à cidade de Roma, intelectual, a sede do grande império. Para muita gente isso poderia ser motivo de vergonha, mas não para o apóstolo. Pastor, no terceiro e último bloco, nós continuaremos a estudar esse precioso e relevante quarto capítulo do livro de John Stott. Voltaremos em alguns minutos. Neste terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade, estamos estudando o quarto capítulo do livro de John Stott, e o tema deste capítulo é o pregador como construtor de pontes, a pregação como uma ponte que interliga a realidade bíblica revelada, a verdade eterna de Deus com a realidade contemporânea, a realidade atual do dia a dia de cada um de nós. A nossa missão é expor com fidelidade a verdade revelada por Deus e mostrar ao povo de Deus a sua aplicabilidade, a sua relevância, que ela é para os nossos dias tanto quanto foi para os dias dos destinatários originais de cada livro escrito e que se encontra hoje ali nas Escrituras Sagradas. E John Stott, então, ele prossegue indo para a parte da ética dos cristãos. E ele diz que depois desse exemplo dado por ele, da pregação como construção de ponte, de relacionar a palavra com o mundo, Cristo com o indivíduo, diz ele: volto-me para a esfera do dever ético. Por quê? Porque o Evangelho tem implicações éticas. O que o irmão diz sobre isso, pastor? Quais são, na sua opinião, esses desdobramentos éticos do Evangelho? Eu vi agora, numa entrevista, pessoas dizendo que você pode crer no Evangelho e manter uma vida de promiscuidade sexual, você pode continuar a viver uma vida e uma prática fora do casamento, pode ser homossexual e, ao mesmo tempo, você pode crer no Evangelho, não é? Quando o Evangelho ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma a sua ética, a sua moral, os seus valores? Transforma absolutamente tudo, porque nós somos feitos nova criação quando aceitamos o poder de Deus em Cristo para nos salvar e encaminhar de maneira saudável e de acordo com o próprio padrão de Deus, né? É tão absurda esta questão
da aceitação de qualquer coisa que é comum aqui no nosso tempo, né? E assim vão surgindo algumas igrejas com que só tem interesse em incluir pessoas e denominá-los de cristãos, quando de fato eles não têm absolutamente nada de cristãos, porque negam todas as afirmações de Cristo a respeito do comportamento. Porque ética, que é tão falada, né? Mas ética é comportamento, mas é comportamento de acordo com o padrão que já foi estabelecido e que tem sido comprovado como, eu gosto de repetir isso, infinitamente melhor, porque não tem, não traz erro e problema para a vida, né? Quem não tem ética cristã vai sofrer e muito, e há multidões assim. Mas para mim é absolutamente impressionante como alguém pode tentar utilizar o conteúdo da palavra de Deus para justificar os comportamentos inaceitáveis e destruidores da vida. E naturalmente nós não temos controle nenhum sobre o que eles fazem, mas com habilidade nós devemos, eu creio, vez por outra lembrar, e com muita habilidade, porque eles gostam de dizer que nós simplesmente somos radicais no nosso comportamento e na nossa mensagem, né? E é interessante, por exemplo, João Batista, Sim. Quando eles se apresentaram para o batismo, ele exigiu os frutos, as evidências de que verdadeiramente eles haviam se arrependido. E quando perguntaram como isso seria, se você, soldado, se contente com o seu soldo, não peça suborno, não cobre propina, não é? E outros para que tivessem uma evidência moral, ética, de que o arrependimento para com Deus de fato havia acontecido, né? Então, é interessante, eu quando lecionei ética no seminário, nós deixávamos claro, né, que toda boa doutrina, boa teologia vai desaguar na ética. Sim. E toda boa ética está fundamentada na boa doutrina. Basta ouvir a convicção ideológica de uma pessoa para deduzir que tipo de moral, que tipo de ética ela defende. Ou basta ver o comportamento moral e ético de algumas pessoas para deduzir quais são as crenças dela. Porque a doutrina fundamenta a ética e a ética é um desdobramento prático, não é, da doutrina. E ele então prossegue dizendo, talvez seja útil considerar o assunto como uma série de círculos concêntricos que começaria, né, com a ética pessoal, depois se expandiria para a ética eclesiástica, doméstica e social e finalmente alcança questões com dimensão política. Então a ética individual trata-se da moralidade individual ou pessoal ensinada no Antigo Testamento por profetas, sacerdotes, escribas e sábios, que procuravam desenvolver as implicações dos 10 mandamentos, não é? Então a pregação ela tem um caráter ético, não é só uma exposição de teologia sem qualquer exigência moral ou ética, né, pastor? E a segunda, aí ele apresenta, segundo ele, o exemplo mais notável de ética pessoal. Na carta de Paulo a Tito, ele recebeu do apóstolo ordens para dar instrução a grupos diferentes na congregação. Aos homens idosos, esses foram os conselhos éticos: sobriedade, dignos de respeito, sensatos e sadios; as mulheres idosas, reverentes, ensinar esposas jovens suas responsabilidades diante dos filhos; os jovens, aprender o domínio próprio. O próprio Tito deveria ser um exemplo inculpável; escravos naquela sociedade, submissão aos seus senhores, trabalhadores e honestos, não é? Então, quando proclamamos o Evangelho,
devemos passar a desdobrar suas implicações éticas. E quando ensinamos o comportamento cristão, devemos deitar no Evangelho seus alicerces. Os cristãos precisam entender tanto que sua fé em Cristo tem consequências práticas, quanto que o incentivo principal às obras acha-se no Evangelho. Eu achei muito pertinente e sábio essa colocação. Eu apreciei especialmente a questão dos círculos concêntricos, que começa naturalmente com a ética pessoal, porque a ética pessoal vai determinar a falta de ética em todos os outros círculos. Sim. Né? E é interessante, na igreja, nos contextos de vida eclesiástica nossa, a gente observa algumas pessoas que, por exemplo, fazem certas afirmações no Facebook que são clara demonstração que não tem ética pessoal. É natural nós projetarmos, porque acontece mesmo, de que no sentido de ética eclesiástica e na ética política, eles também continuam desvirtuados. E é lamentável isso, porque alguns na própria igreja estão dando esta demonstração. É verdade. Que não tem nada de ética. Eu tenho um exemplo, pastor, de um jovem que se decepcionou na igreja, e eu até diria, ouvindo as razões dele, que de fato ele tinha as suas razões e que não foi tratado com sabedoria a questão dele. Sim. Mas o que ele fez? Ele foi para o Facebook criticar a igreja e expor a igreja. Então eu conversei com ele, né, eu não fiz parte do grupo que lidou com ele. Eu cheguei numa situação já ocorrida. Eu disse para ele, a igreja é o corpo de Cristo. Ele comprou a igreja com o sangue dele. Por mais que você tenha suas razões e eles tenham errado, quando você critica a igreja, a totalidade da igreja, você está sendo antiético com a igreja. Sim. E não está percebendo que você está falando contra a igreja do Deus vivo. Sim. Seria melhor você sofrer calado a sua injustiça, se você assim se julgou injustiçado, do que expor a igreja do Senhor a críticas no Facebook para todo mundo ver, não é? E nada edifica. É o que o senhor falou, né? Se a pessoa não zelar pela ética pessoal, não vai zelar pela ética eclesiástica, né? E ele passa então para a ética eclesiástica. Tem a ver com as responsabilidades de uns para com os outros, dentro da nova comunidade que Jesus fundou. Boa parte do ensino ético dos apóstolos refere-se a como é necessário que as pessoas se comportem na casa de Deus e, portanto, ao novo estilo e padrões de conduta que se esperam na nova sociedade de Deus. Eu já vi pessoas trazerem do mundo suas experiências de assembleias e de debates públicos e trazerem para dentro da igreja essas metodologias de alcançar resultados, não é? No sentido de convencimento das outras pessoas da sua opinião e fazerem lobby, inclusive, não é? Algo que é totalmente inadequado para o povo de Deus, trazer para a igreja, né, o que se vê no Congresso, o que se vê na Câmara. Né? É conformação, né? É conformação com a cultura. Em vez de reagir à cultura e conformar com o que é feito lá. Aqui. Os mesmos padrões. É triste a gente ver isso, mas é a questão da humanidade, né, da pecaminosidade. E aí o mundanismo não se restringe apenas à roupa, mas aos métodos, né? Sim, sim. Aos meios escolhidos para alcançar fins. Sim. Porque para nós os fins não justificam os meios, né, pastor? Sim, sim. E aí ele diz, é aqui que todas as muitas exortações uns aos outros no Novo Testamento acham o seu contexto. Quer dizer, o número de conflitos na igreja e desentendimentos diminuiria assustadoramente se esse círculo da ética pessoal
e a ética eclesiástica, se esses princípios do respeito ao direito das pessoas de cada um, segundo a palavra, fossem respeitados, diminuiria consideravelmente os atritos. Né, pastor? Aí ele prossegue falando sobre a ética doméstica. E no livro ele recomenda que preguemos, não é, sobre estas dimensões éticas, pessoal, eclesiástica e doméstica, lar, casamento, criação de filhos, trabalhar para o nosso sustento, não é? E tantas outras coisas. Aí ele diz, sendo assim, ensinamentos eficientes sobre as doutrinas e deveres cristãos a respeito do casamento, de ser pai, de família, do trabalho, são urgentemente necessários hoje. E existe uma insuficiência de púlpitos para oferecê-los. Não é? Como o irmão vê, pastor, na minha avaliação, essa pregação? Na minha avaliação, a ética doméstica é uma das mais importantes hoje, é um assunto dos mais importantes, porque a família é uma destruição só. Os que estudam a estatística, por exemplo, de infidelidade, mesmo nas igrejas cristãs do nosso tempo, inclusive as nossas igrejas, é absolutamente trágico. Quando eu tenho observado algumas comunidades, se são relacionadas a mim, eu acho assustador até a realidade. Eu sei que pecado é perdoado e pessoas que de fato se submetem ao perdão de Deus têm a vida transformada, mas para mim ainda é uma evidência da grande necessidade de tocarmos nesse assunto de ética doméstica, porque é triste a gente olhar para uma congregação quando a gente tem conhecimento por causa do tempo de atividade pastoral naquela área, naquele ambiente, e nós vemos que a maioria absoluta dos homens tem cometido adultério e quase destruído a sua vida em algum tempo. Este é um fator trágico para mim. O que exige, então, muito esforço para ensinar a verdade. E agora, uma coisa é ensinar a verdade, a outra é as pessoas aplicarem a verdade que estão ouvindo. Sim. E naturalmente isso não depende de nós, depende de cada um se entregar à voz do Espírito na sua vida. Mas para mim eu diria que é um sofrimento observar isso. Porque aí chega um tempo, por exemplo, de escolha de diretoria da igreja e a comissão sai para fazer o estudo, e quando vem o nome, a gente tem um nome ali, pessoa até influente, mas não tem condição, porque recentemente andou no mau caminho. Certo. E isso é uma realidade hoje, né? E também aquilo que a gente ouve nos bastidores em alguns ambientes eclesiásticos, de justificativa de comportamentos totalmente fora do padrão de Deus. Completamente fora. Por exemplo, a questão dos que não têm, da ideologia de gênero, por exemplo, né? Sim. A justificação destas coisas. E tem uma justificação fundamentada na cultura. Sim. Mas outras ideologias. Eles justificam. Então nós temos só aí vem aquele verbo mal usado. Tudo que devemos fazer é amar. É amar. Mas aquele amor absolutamente contrário ao amor bíblico, que é exigente, que tem a ver com comportamento. Amor tem a ver com comportamento. Se me amais, obedecereis os meus mandamentos. É um texto fundamental. Pastor, é interessante. Eu estava conversando com uma irmã, pessoa de igreja já de muitos anos, e ela expôs algumas convicções, deu para perceber que ela tem na mente os valores bíblicos que definem o papel da mulher cristã, mas na prática ela era uma feminista. Sim. Na prática, ela não aceitava o papel bíblico Sim. revelado e, por exemplo, atropelava seu marido, Sim. tomando decisões de importância sem consultá-lo, sem ouvi-lo. Um exemplo, né? Então, muita gente está na igreja, defende a sua fé, mas na prática é uma feminista ou é um homem que realmente ele interiorizou
os valores da cultura e ele vive mais de acordo com o que o mundo diz, o que deve ser o papel do homem, não o que Deus diz na sua palavra. E os homens estão abrindo mão. Eu vi alguém agora dizendo que ser homem e ser hétero deveria ter um carimbo do IBAMA, porque está se tornando uma espécie de extinção. Né? Homens que são homens. Né? É interessante a Europa, que já teve homens defensores e guerreiros, a Europa está se enfraquecendo. E o mundo asiático, que é muito belicoso, uma Europa hoje, para se defender de guerreiros de outras partes, né, terá dificuldades, porque abandonaram a virilidade, a postura masculina do homem defensor, protetor, lamentavelmente. Pastor, o John Stott, ele segue tratando da ética social, né? E ele fala sobre o Sermão do Monte, não é? A respeito do ensino da não retaliação, o amor aos inimigos. Aqui temos ensinos que nos levam para fora do lar e da igreja, para dentro do mundo em que reina a violência e em que há hostilidade à pessoa e aos padrões de Jesus. Então, ética social. João Batista denunciou o pecado de Herodes, e nós também temos que ter a coragem de dizer o que é que Deus espera de nós na sociedade e da própria sociedade. E isso é um choque, né? É ir não ao encontro, mas de encontro, tudo que o mundo quer ouvir. Né? E assim, pastor, nós finalizamos e fechamos este 4º capítulo, e eu recomendo a todos os pregadores, obreiros, professores que militam na área do ensino, que estudem esse livro, que tem conselhos práticos, teológicos, muito sérios e muito importantes para quem está no Ministério da Palavra. Pastor, mais uma vez, obrigado por estar conosco no podcast Fé na Verdade, estudando o livro Eu Creio na Pregação. Muito obrigado.